Nesse vídeo você vai conferir quais são as estrelas da seleção da Inglaterra que correm risco de não ir para a Copa do Mundo de 2026 e eu também vou te mostrar posição por posição como que está a briga pelas vagas na lista final de Thomas Tuchel. Então você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções. Se você é apaixonado por Copa do Mundo, quer ficar informado sobre a Copa do Mundo de 2026 e todas as outras competições de seleções, este é o canal, então peço a sua inscrição e também sua curtida, o seu hype e sempre o mais importante, o seu comentário sobre o vídeo, a sua opinião sobre o que for dito aqui. A relação entre Thomas Tuchel e Jude Bellingham não é 100%, tá? Por quê? O Tuchel não convocou o Bellingham, um dos grandes pilares da seleção inglesa ao lado do Harry Kane, né? Fez aquele gol espetacular de bicicleta na Eurocopa, camisa 10, como você está vendo aí na foto. Ele não foi convocado para a data FIFA de setembro, por conta da cirurgia que ele fez no ombro, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes. Porém, na data FIFA de outubro, quando ele já estava disponível no Real Madrid, ele também não foi convocado. E o Tuchel deu a entender que ele convocou jogadores que estavam mais comprometidos com o sistema. E aí a imprensa logo já ligou isso ao Bellingham, se o Bellingham não está 100% comprometido. E foi justamente quando a Inglaterra começou a virar a chave e jogar melhor, com o Morgan Rogers, do Aston Villa, que está fazendo uma temporada prime, né, da carreira dele. Está jogando demais. O Morgan Rogers assumiu a função do Bellingham e ajuda mais sem bola, mais participativo, né? O Bellingham, a gente pegando as estatísticas dele nas eliminatórias com a seleção inglesa, ele é o jogador que mais chuta no gol e o que mais dribla. Mostra que ele coloca volume, que ele é um cara que tem muita qualidade, mas mostra uma individualidade, né? E o Tuchel não está gostando disso. Essa relação se agrava quando no jogo contra a Albânia, que era o último jogo da eliminatória, a Inglaterra já classificada para a Copa do Mundo, o Tuchel substitui o Bellingham, coloca o Morgan Rogers no lugar e o Bellingham não gosta da substituição, reclama, faz gestos, mostra indignação. E o Tuchel, na entrevista coletiva pós-jogo, ele fala que ele acha que tem que ter comprometimento, tem que mostrar respeito pelo companheiro que vai entrar no seu lugar. Ele não gostou nada da atitude do Bellingham. Se isso vai fazer o Bellingham ficar fora de uma eventual lista, e a gente vai ver que a concorrência é pesada, acho muito difícil. Eu acho que o que o Tuchel está tentando é colocar esse espírito de equipe no Bellingham, dele entender que ele tem que jogar coletivamente e tem que entender que ele pode ficar no banco em alguns momentos e entender que ele precisa fazer parte de um coletivo para a seleção inglesa funcionar melhor. Eu acho que é mais um puxão de orelha para um jogador que é brilhante e que é jovem do que uma eventual não convocação. Acho que não vai chegar a esse ponto. Mas o Tuchel preza muito pelo vestiário e é importante a gente falar que a gente está falando de uma seleção que sempre teve um vestiário muito ruim, e o Southgate, que é o técnico anterior, sempre falava isso, que o maior legado dele era fazer o vestiário ser mais unido na seleção inglesa, coisa que faltou em gerações anteriores. Na mesma posição, a gente pode falar de Cole Palmer, o astro do Chelsea, né? Seleção da temporada no The Best da FIFA, o melhor jogador da Copa do Mundo de clubes. O Palmer está vivendo um momento brilhante na carreira, mas a seleção inglesa isso não está se acompanhando. E aí tem alguns fatores para a gente conversar sobre isso, né? O Cole Palmer, ele com o Lee Carsley, que foi o técnico interino na transição entre o Southgate e o Thomas Tuchel, ele estava tendo oportunidades, estava jogando, estava desempenhando um futebol bacana na seleção inglesa, sem grande brilho, mas estava começando a ganhar o seu espaço, né? Com o Tuchel, ele só jogou por um jogo e fora da posição dele, né? Foi no jogo contra Andorra, em Andorra,
talvez tenha sido a pior, talvez não, né? Foi a pior atuação da seleção inglesa, uma vitória só por 1-0, gol do Kane, e ele jogou era um 4-1-4-1 naquele jogo, né? E ele estava de meia pelo lado esquerdo, e o Palmer joga melhor, ou centralizado pelo lado direito, né? E ele não rendeu bem, e só que a ausência dele nas outras convocações se deu mais por lesões do que por desejo do Thomas Tuchel, né? Na data FIFA de março, ele estava lesionado, e nas datas FIFA de setembro, outubro e novembro também, ele ficou muito tempo fora. Então, o Tuchel teve pouquíssima oportunidade para ver o Cole Palmer, para convocá-lo, e ele acabou perdendo espaço nessas listas, né? Porém, uma indicação, e a imprensa inglesa essa semana e semana passada, né, desde que aconteceu o FIFA The Best, ela está destacando isso, que os votos do Tuchel no FIFA The Best, que todos os técnicos votam, né, mostram que o Cole Palmer vai ter chance, porque ele colocou como melhor jogador, entre os melhores jogadores da temporada, ele votou no Cole Palmer na segunda colocação. Ele colocou o Harry Kane, e o Cole Palmer e o Mbappé, né, nos votos dele. Então, um jogador que ele acha que é o segundo melhor jogador do mundo, na opinião dele, na temporada, então merece uma chance entre os convocados dele, né? É o que a lógica diz. Então, provavelmente o Tuchel deve dar chance para ele, pelo menos nos amistosos de março contra Uruguai e Japão, em Wembley. E aí fica a pergunta, né? O Palmer vai ser convocado para disputar essa posição com o Bellingham e com o Morgan Rogers de meia, ou ele vai disputar a posição com o Saka aberto pela direita? Vai ser uma opção para banco? Se o Palmer for convocado, for para a Copa, qual que vai ser o papel dele nessa seleção? De repente, um jogador para fazer uma função diferente, para ele tentar dar uma variada no momento que não estiver bom, pode ser, né? Porque é um cara que corta para dentro muito bem, que tem uma enfiada de bola espetacular, um chute de longe, é um cara que bate muito bem pênalti, e como eu falei no vídeo da seleção brasileira, né, isso pode fazer a diferença, porque a gente sabe que Copa do Mundo pode ir para os pênaltis, enfim. O terceiro nome aqui dessa lista é o Alexander-Arnold. Esse perdeu muito espaço, né? Ele só jogou um jogo também, só 26 minutos com o Tuchel, e é um cara que ele não conseguiu engrenar na seleção inglesa, né? Porque é um lateral que deixa a desejar defensivamente, e ofensivamente ele não conseguiu colocar o volume que ele colocava no Liverpool. E com a transferência dele no Real Madrid, isso ficou pior, né? Porque o Arnold está sofrendo com lesões e ficou no banco muitas vezes por um Valverde improvisado. Então ele perde esse espaço, né? E a gente vai ver a ascensão de alguns jogadores na posição, na seleção inglesa, que fazem o Arnold perder mais espaço ainda. Então, eu acho que para o Arnold a decisão de deixar o Liverpool e para o Real Madrid pensando em Copa foi péssima, porque se o Tuchel já tinha o Reece James como homem de confiança para ser titular, esse desaparecimento do Arnold na seleção inglesa e também no time titular do Real Madrid complica muito a situação dele, né? É um cara que tem falhas defensivas, e na Copa do Mundo você tem que se preocupar defensivamente. Eu acho que o Arnold está bem mais atrás nessa briga, mas como é um jogador brilhante, a gente não pode descartar. De repente ele volta a jogar muito na reta final da temporada e é convocado, né? Essas coisas podem acontecer. Vamos então para a corrida, posição por posição, segundo aí as listas do Tuchel, segundo o que a gente viu em campo na seleção inglesa com ele, para a Copa do Mundo. Bom, ali com os que tiverem ali na lista com os tópicos, os que estão praticamente dentro, e aí a gente vai falar também quem briga pela posição. No gol, o Pickford do Everton é o goleiro da seleção inglesa já desde a Copa de 2018, é um cara que tem muita experiência na posição, né, 2 finais de Euro, está dentro, e o Henderson do Palace também já se mostrou ser a segunda opção. A briga pela terceira vaga aparentemente está entre o Nick Pope do Newcastle, que é uma opção mais experiente, e o James Trafford do Manchester City, que seria aí a preparação de um goleiro para o futuro. Na zaga, estando saudável, o John Stones é o zagueiro construtor do Thomas Tuchel, né? É um cara que ajuda muito, tanto com bola como sem bola. O Konsa
deu muito conta do recado na Euro, já é figurinha certa. O Mark Guerri, que é aí a melhor opção pelo lado esquerdo que a seleção inglesa tem para a zaga, e o Dan Burn no Newcastle foi convocado todas as vezes, faz também a lateral esquerda. Vou achar uma grande surpresa se ele não for, né? Até porque é um cara tão alto, é um cara que na bola aérea ajuda tanto, praticamente certo. Quem briga aí, como são 26 vagas, pode ter vaga a mais ali para a defesa, né? Até por ser uma Copa no calor extremo, com 8 jogos, a Inglaterra vai pegar jogos no calor, então eu imagino que o Tuchel pode encorpar o elenco em várias posições. O Chalobah está nessa briga do Chelsea, né? E o Quansah também, que é um zagueiro que o Tuchel gosta muito. Mas o Chalobah eu acho que tem vantagem, porque o Chalobah faz os dois lados da defesa, né? O Quansah joga mais pelo lado direito. Vamos então para as laterais. Reece James, lateral direito, é um cara de confiança. O Tuchel adora ele, vai ser titular com certeza. O Tino Livramento está sofrendo muito com lesões, né? Mas o lateral do Newcastle, se ele estiver saudável, ele vai ser esse reserva para lateral, até porque ele oferece uma característica diferente da do Reece James, porque o Reece James é um cara que ajuda mais a armação do jogo, cruzamento. O Livramento já é aquele cara do overlap, né? É aquele cara que consegue invadir a linha de fundo. Você pode mudar um pouco a característica do time. E o O'Reilly do Manchester City está ganhando essa vaga, está sendo titular no Manchester City, foi bem na data FIFA de novembro com a seleção inglesa, me parece praticamente dentro também. Quem está na briga aí? O Spence do Tottenham foi convocado várias vezes, faz as duas laterais, o que é bom, né? Assim como o Livramento também faz as duas. O Lewis Skelly do Arsenal estava sendo convocado desde março, mas perde espaço porque perde a posição no Arsenal. Quando o Calafiori não joga, está jogando o Hincapié, né? Então o Arsenal não está, o Arteta não está utilizando, e isso está fazendo o Lewis Skelly perder espaço na seleção. O Arnold, como eu destaquei, está bem ali abaixo no radar, mas está aí ainda com esperança. E o Lewis Hall, do Newcastle, que ainda não foi testado, mas está jogando regularmente do Newcastle, né, agora. E é um jogador que também estava lesionado. E aí, em novembro, foi convocado para a seleção sub-21. O Lewis Hall pode ser um nome interessante para a lateral esquerda, principalmente se o Gordon for titular, né? Você ganha um entrosamento do lado esquerdo ali de Newcastle. Volantes. Aqui a gente tem dois nomes que são a alma desse meio-campo da Inglaterra, né? O Declan Rice. Aqui, perdão, eu coloquei Manchester City aqui, mas é Arsenal, tá, gente? Eu esqueci de mudar. O Declan Rice é do Arsenal. Desculpem a nossa falha. E o Anderson, do Nottingham Forest, né? Quem briga por essa vaga? O Adam Wharton, que foi convocado do Palace, está jogando muito bem, né? Lembra muito o Pedri, né? No estilo de jogo, assim, é um cara talentosíssimo. O Curtis Jones do Liverpool, o Gallagher do Atlético de Madrid, também o Loftus-Cheek do Milan. E aqui, indo para os meias, aqui que o pau vai comer, né? Você tem então Morgan Rogers, o Bellingham eu coloco quase dentro, acho que ele só não vai se der uma briga de relacionamento muito grande com o Tuchel, né? E o Eze do Arsenal, que faz a ponta esquerda e faz a meia. Essa briga aqui tá muito boa, né? Você tem, cara, a gente tá falando de uma posição só, a Inglaterra joga só com um meia, e você tem 3 nomes quase certos, né? Claro que Rogers e Eze fazem pontas. O Bellingham também, de repente, pode jogar mais recuado, não é o normal, mas pode. Agora você tem o Foden, que o Tuchel já falou que ele é um 9,5, né? É um cara que pode fazer um falso 9, de repente, num jeito diferente de jogar. Se a Inglaterra tiver sem o Kane, o Foden pode fazer essa função, mas ele pode fazer o 10 também. O Tuchel falou que o Foden não funciona de ponta, ele joga bem por dentro. O Cole Palmer, né? A situação que eu expliquei, pode jogar tanto aberto pela direita como por dentro. E o Gibbs White, me parece que por conta da qualidade dos jogadores que estão nessa briga, apesar de ele estar jogando bem no Nottingham Forest, é um bom jogador, mas por conta da concorrência, eu acho que o Gibbs White vai ficar para trás. E nos atacantes, a gente tem o Harry Kane, né? O grande artilheiro da seleção inglesa, artilheiro da equipe nas eliminatórias, o Saka, do Arsenal, o Gordon, do Newcastle, o Rashford, do Barcelona.
me parecem certos, né? Estão sempre convocados, jogando, né? Jogando bem. Nessa briga aí, temos o Madueke. Cara, o Madueke joga muito bem na seleção inglesa. O Madueke foi um dos grandes nomes com o Licarzy na Nations e jogou muito bem com o Tuchel quando foi convocado. Só não foi convocado quando estava lesionado, né? Temos o Bowen do West Ham, que ele estava sempre na lista, mas o Bowen me parece atrás nessa briga, porque sempre ou o Saka, ou o Palmer, ou o Madueke, ou dois deles estavam fora. E aí sobrava para o Bowen esse lado direito, mas eu acho que o Bowen está abaixo nessa briga aí. Mas está sendo sempre convocado, né? Então não dá para descartar o jogador do West Ham. E aí, para a posição de centroavante, o Tuchel já falou que deve levar 2 centroavantes, né? Não deve levar só o Kane para a posição. Tem o Ollie Watkins, que uma boa notícia para a seleção inglesa, ele está começando a entrar naquela fase de fazer gol quase todo jogo, né? Isso é ótimo. O jogador está embalando aí há 5 meses da Copa. O Watkins, que é matador do Aston Villa, um atacante de velocidade, né? E o Ivan Toney do Al-Ahly decidiu o jogo contra o Al-Nassr aí recentemente. Claro que no cenário saudita ele fica um pouco mais atrás, mas ele é um jogador que já jogou a Euro na seleção inglesa, então não dá para descartar também, porque é um cara experiente, né? É isso, gente. Então, quero saber se vocês gostaram dessa ideia de vídeo aqui, né? A minha ideia é fazer isso aqui com outras seleções também, né? Então, eu quero saber a opinião de vocês e também quem que vocês acham que vai ficar de fora. O Palmer vai, não vai? Vai resolver essa situação do Bellingham com o Tuchel, não vai? Arnold tem que ganhar chance e não tem. Quero saber a opinião de vocês sobre essa corrida pelas vagas do English Team. Não se esqueça de acompanhar aqui os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo de Copa do Mundo, Copa Africana de Nações aqui para você acompanhar no canal do Futebol de Seleções. Um grande abraço e até o próximo vídeo.